Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Que alegria, mais um privilégio o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para estudarmos a Sua Palavra. Nós temos colocado uma meta de a cada 2 meses realizarmos um congresso. Tivemos uma agora em dezembro, né? Foi um congresso longo de 7 dias, foi uma experiência interessante. Temos esse agora em fevereiro, vamos ter outro agora no mês de abril com o pastor Randy Skitt, penso que muitos aqui conhecem. Às vezes eu falo brincando, é aquele que prega sem usar a Bíblia, e as pessoas falam, olha, você tem que explicar como é que ele prega sem usar a Bíblia. É porque na verdade ele memorizou, acho que boa parte das escrituras, então ele cita os textos de cor. Junho nós vamos ter o pastor João Olsen, ele escreveu um livro famoso, Uma Vez Gay, Sempre Gay. Setembro, estou conversando com o pastor Bor para ver a possibilidade dele estar aqui novamente. E aí para novembro, dezembro ainda estamos para fechar aí alguma coisa. Mas vamos ter aí eventos o ano todo. E é bem interessante ver que muitos rostos se repetem. Entretanto, também nós temos o privilégio de sempre, a cada congresso, conhecer pessoas novas também. Aqueles que nos acompanham desde seus lares também, sejam bem-vindos nesse congresso aqui do IAG, nesse retiro espiritual no período de carnaval. Vocês são muito bem-vindos aqui. Agradecemos também por vocês permitirem o nosso ingresso no lar de vocês. Bom, hoje resolvemos poupar um pouco os palestrantes principais, que é o pastor Manuel Ospino, que está ali atrás. Pastor, pode só ficar de pé para o pessoal conhecer, quem não conhece. Ele veio da Venezuela. Nosso outro palestrante é o pastor Diego, creio que ele não está no momento, foi uma viagem cansativa também, mas vai estar aí juntamente conosco durante esses próximos dias. Está chegando ali atrás, o pastor Diego, esse que está chegando aí. O pastor Diego tem pelo menos nós temos uma relação muito interessante desde a época que eu estudei no Rio de Janeiro, no IEST. Ele era ali o nosso diretor, e a maioria das aulas de Bíblia que eu tive foi com o pastor Diego. Mas não julguem o mestre pelo aluno. Vocês vão ter o privilégio de, aqueles que ainda não ouviram suas mensagens, ouvir a partir de amanhã. O meu objetivo nessa noite não é me delongar muito. Todos estão cansados, dá para ver os rostinhos cansados por causa da longa viagem. Algumas pessoas ainda estão por chegar esta noite ou amanhã de manhã, então nós vamos fazer uma breve reflexão. Gostaria que vocês me acompanhassem ali no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos refletir em alguns aspectos aqui desse capítulo. Segunda Timóteo, capítulo 4. Eu acredito que a maioria conhece a história daquele que é chamado hoje, sendo príncipe aí dos pregadores, Charles Spurgeon. Não me alongando muito na biografia dele, mas desde muito pequeno, 13 anos, ele tinha uma sede insaciável pela palavra, entretanto não conseguia encontrar o Senhor. E ele bateu basicamente todas as grandes igrejas da Inglaterra, sem conseguir alívio para o seu coração. À medida que os anos iam passando, agora ele tinha 15 anos de idade, o aperto no coração aumentava. E ele pensava que a religião não poderia suprir a necessidade que ele tinha no coração e remover a angústia que o atingia. E certa vez ele, caminhando à noite por uma rua, viu uma igreja muito simples, olhou para aquela igreja simplória, parou à porta daquela igreja, olhou para dentro da igreja, e tinha uma figura muito simples ali ministrando a palavra. Um homem muito simples, muito diferente das suntuosas capelas e dos grandes pregadores que ele assistiu. E ele teve o desejo de entrar nessa igreja. E assim que ele entrou, tomou um assento, esse pregador olhou para ele, bem fundo nos seus olhos, como se estivesse dirigindo exatamente para ele as palavras de Isaías 45, se não me falha a memória, verso 23, que diz: olhai para mim
e sereis salvos, vós todos os mansos. E aquele homem novamente disse: olhai para mim e sereis salvos. E repetiu por uma terceira vez. E por que eu menciono essa história ao início da leitura? Porque desde aquele momento a vida de Spurgeon não foi mais a mesma. Aquelas palavras penetraram tão fundo no coração dele, tão fundo, que ele tornou-se um dos maiores pregadores da sua época. Somente pelo fato de ter ouvido a palavra. E por que eu digo isso, irmãos? Com o passar do tempo, nós temos desacreditado no poder da palavra. Muitas vezes, realmente, nós não cremos que a palavra vai ter poder o suficiente para cumprir aquilo que ela diz que faria. Então nós vamos ler a experiência de Paulo aqui nos seus últimos momentos, e que isso possa também ser um alimento forte para o nosso organismo, algo substancial. Capítulo 4, verso 6, diz o seguinte: porque, Paulo escrevendo a Timóteo, porque eu estou sendo oferecido por aspersão, de sacrifício, e o tempo da minha partida, Timóteo, já está bem próximo. Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está preparada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Timóteo, procura vir ter depressa comigo, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o, porque ele me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu, Timóteo, na minha última defesa. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Essa foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Estas foram as últimas palavras que o apóstolo escreveu. A esta altura, ele já havia sido julgado e sentenciado à morte. Estava preso. Na verdade, Paulo estava no corredor da morte, esperando o dia da sua execução. Nós estamos falando de um homem em que, exposto a todas essas circunstâncias desfavoráveis, dá o seu último testemunho. Nós estamos falando de um homem que viveu com profundidade o Evangelho. Por isso essas palavras são tão importantes para nós. Se nós queremos ter profundidade para conhecer o amor, eis um homem que viveu o amor com profundidade. Quem foi este homem que nasceu em Tarso da Cilícia, enviado a Jerusalém para aprender aos pés do grande mestre Gamaliel, neto do famoso rabino Hilel, o qual foi preparado para brilhar nos círculos teológicos da sua época? Quem foi este homem que era rico, mas que morreu pobre, e nos seus últimos dias não tinha sequer uma capa para abrigar-se do frio, velho, abandonados por seus amigos?
rejeitado por sua nação, acusado como um criminoso, e dentre os muitos crimes que lhe foi atribuído, destaca-se o de ter ateado fogo na cidade de Roma. Quem foi este homem que por onde quer que ele andava, sofria açoites, apedrejamentos, naufrágios, prisões, passando os últimos dias de sua vida numa masmorra fria e úmida, permanecendo ali até o dia em que seria retirado para ser degolado por ordem de César Nero. Sim, ele foi morto por um César. Entretanto, tornou-se mais famoso e mais influente que todos os Césares juntos. Quem foi este homem que viajou o mundo anunciando o Evangelho, sangrando o mar Mediterrâneo, passando pelo mar Egeu e o mar Adriático, fazendo campanhas missionárias na região da Antioquia, na região da Ásia Menor, Galácia, Macedônia, Acaia, Roma, deixando um rastro luminoso de um indelével testemunho irrepreensível? Quem foi este homem que ostentava tamanha fé a ponto de ressuscitar mortos, restaurar aleijados, curar enfermos, enquanto ele mesmo era quase cego por causa da glória de Deus? Quem foi este homem que dividiu o mundo nos seus dias em duas grandes facções, o qual escreveu cartas que nortearia a história não somente nos seus dias, mas seguiria norteando a história da humanidade até o dia de hoje? Quem foi este homem que, segundo Ellen White, atingiu a plena estatura e maturidade que um homem pode alcançar em Cristo Jesus? Este homem foi o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Na Review and Herald, do dia 5/11 de 1882, a irmã White fala que de todos os nomes dados nas Escrituras, nenhum brilhará mais naquele grande dia do que o nome do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. No comentário bíblico, volume 7, página 1023, ela diz que Paulo desenvolveu-se em plena estatura e conformidade com o caráter de Cristo, de uma maneira tão fenomenal que ninguém mais pôde equiparar-se a ele. A vida de Paulo tem 2 capítulos distintos, os quais são marcados por Atos capítulo 9. Paulo, o perseguidor, até Atos 9. Atos 9 em diante, aquele que era o advogado da morte torna-se o promotor da vida. E ele mesmo nos fornece um currículo bastante detalhado da sua vida aqui em Filipenses. Olhem comigo, Filipenses, no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 5. Paulo descrevendo seu currículo aqui. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui um fariseu, segundo o zelo que há na lei, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, fui irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo Jesus. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas estas coisas, e as considero como lixo, para que eu possa ganhar a Cristo. Eu gostaria de, a partir daqui, analisar com vocês alguns aspectos breves sobre
o surgimento deste homem. Em Atos 22, 3, diz que ele nasceu em Tarso da Cilícia, portanto cidadão romano por nascimento. Permaneceu ali e muito cedo foi enviado a Jerusalém para ser educado. Quando eles viram aquela mente juvenil, entretanto robusta, ávida, viram nele um potencial. A nação judaica, juntamente com os seus líderes, e agora me refiro mais especificamente aos líderes, viram naquele pequeno jovem uma promessa para o judaísmo do primeiro século. Decidiram então construir aquela mente vigorosa, de maneira a atender os seus propósitos e lutar por seus ideais. Paulo permaneceu como a grande esperança para a nação judaica. Tanto que em Gálatas 1, verso 14, ele mesmo diz que daqueles que eram da sua mesma idade, dos seus pares, ele excedia a quase todos. Na verdade, quando o sinédrio, os fariseus olhavam para Paulo, viam nele uma promessa, quem sabe viam nele até capacidade suficiente para poder libertar a nação judaica, quem sabe do jugo romano, pois ele trafegava nos dois mundos de maneira muito desenvolta. Paulo era uma promessa e estava sendo preparado para brilhar nos corredores teológicos de sua época. Em flagrante contraste a todo o suporte teológico e de instruções que Paulo tinha, surge um outro rabino na Galileia. Não a semelhança de Paulo, preparado na decantada Jerusalém, mas surgiu na pequena, rejeitada, menosprezada Nazaré da Galileia. Não ilustrando um banco de academia, entretanto foi preparado na urdidura dos trabalhos manuais com a mão cheia de calos. Diferentemente dos líderes de Paulo, este rabino da Galileia ensinava com uma autoridade tal que despertou o interesse da população, mas o preconceito dos fariseus. Jesus falava com autoridade, ele curava, ressuscitava pessoas, trazia os mortos à vida. E isso se tornou algo que a nação, e especialmente os líderes judeus, vieram a temer. Por isso, com 30 anos, ao Jesus iniciar o seu ministério, iniciam-se também as perseguições, pois eles desejavam prendê-lo e matá-lo. E para isso contrataram falsas testemunhas que perseguiram este rabino da Galileia, o misterioso rabino que foi preparado não pelos grandes líderes da época, mas por sua mãe e pelo Espírito Santo. Procuraram-no, acusaram-no, prenderam-no, torturaram-no e mataram-no. Houve então um momento de alívio para o sinédrio. Entretanto, ao terceiro dia que o rabino da Galileia estava no sepulcro, ele rompeu com as ataduras da morte, ele rompeu com os aguilhões da morte, e para desespero do sinédrio, foi anunciado que o rabino da Galileia havia ressuscitado. E é neste momento então que Saulo de Tarso entra em cena. Qual o objetivo? Banir da história da humanidade o nome chamado Jesus de Nazaré. Ele não queria banir somente o cristianismo da mente das pessoas, ele queria banir também da mente das pessoas o autor do cristianismo. Saulo, no Novo Testamento, recebe 2 títulos. Capítulo 9, verso 1, diz que ele respirava ameaças
de morte contra os cristãos. E a palavra ameaças de morte, ele suspirava, é a mesma palavra grega para se referir a uma fera selvagem que está a ponto de lançar-se sobre o seu inimigo. E foi isso que Paulo fez. Vamos ver agora alguns textos. Olhem comigo, já que estamos perto aqui, vamos a Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Enquanto vocês vão ir a Gálatas, 1 Coríntios 15, 9 diz: e a mim, que sou o menor dos apóstolos. Por que, Paulo? Não sou nem digno de ser chamado apóstolo, porque eu perseguia a igreja de Deus. Timóteo 1,13, ele fala: e quanto a mim, que fui injurioso, blasfemo, eu perseguia a igreja de Deus. Gálatas 1,13, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia e assolava a igreja de Deus. Gálatas 1,23, ele fala novamente ali que ele perseguia e destruía a igreja de Deus. O objetivo de Paulo era desarraigar completamente o nome de Jesus da face da terra. Olhem comigo Atos capítulo 22. Atos 22. Atos 22, verso 4. E persegui este caminho. Então ele não só perseguia os membros da igreja, ele perseguia também a igreja, e perseguia este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões, também a homens como mulheres. O tema da nossa reflexão desta noite é o amor que purifica a alma. Eu quero que vocês percebam que nós estamos falando de um homem que, em essência, o ódio predominava na sua vida. Paulo foi ferido de tanta raiva e tanto ódio contra Jesus, que ele queria banir o cristianismo da terra. A grande luta de Paulo era contra Jesus. Olhem aí Atos capítulo 26. Atos 26, versículo 9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus eu deveria praticar muitos atos. Então o objetivo de Paulo era atingir Jesus. E para isso, verso 10, e que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei a muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até em cidades estranhas, eu os persegui. Paulo não perseguia somente fisicamente, mas ele perseguia emocionalmente e também psicologicamente. Ele dizia: renegue a Jesus ou eu te prendo, renegue a Jesus ou eu te bato, renegue a Jesus ou eu te prendo, renegue a Jesus ou eu te mato. Ele suspirava ódio, tanto que Atos 8, 3 diz que ele assolava a igreja de Deus, entrando nas casas e levando essas pessoas para serem torturadas e mortas. Talvez o mais perto de Paulo que eu já cheguei nesse período foi um homem que eu conheci em Angola, porque ele falou que matava crianças cristãs, na época da guerra que existiu lá, a UNITA e a MPLA, uma guerra civil, e ele tinha uma faca grande, e ele falou que muitas vezes ele abria crianças ao meio com aquela faca,
de filhos de cristãos. E esse homem tinha gosto de sangue na boca, porque ele odiava o cristianismo. Odiava. E a todo cristão que ele encontrava, ele não tinha nenhuma piedade. E as pessoas chamavam ele de comandante coração gelado, para vocês terem uma ideia. Os próprios soldados assim se referiam a ele, comandante coração gelado. Mas o dia que este homem teve um encontro com Deus, a sua vida mudou radicalmente. E é aí que entra o segundo título que Paulo tem, que está aqui no capítulo 26, verso 14. Dura coisa para ti é recalcitrar contra os aguilhões, um touro selvagem. Eu vivi a minha vida toda no campo, e o aguilhão, ou em alguns lugares, como chamamos, o ferrão, é o único instrumento que muitas vezes um touro selvagem respeita. É um instrumento de ferro com uma ponta aguda muito grande, e aí tem um cabo, então a pessoa espeta o touro com isso. Então, se ele vem para poder atacar, você espeta, ele vai te empurrando e você consegue defender-se. E Paulo era este touro feroz. E em Atos 9, ele indo a caminho de Damasco, suspirando ameaças de morte, o touro bravo se encontra com o maior domador de touros da história, pois o domador de touros bramou lá do céu, e esse touro bravo caiu no chão, e em segundos esse touro bravo foi amansado. Paulo cai na terra, ou cai por terra como o maior perseguidor do cristianismo, para levantar-se dali como seu maior defensor. E ele mesmo diz em Atos 9, Senhor, o que queres que eu faça? Foram as poucas palavras de Paulo. E Deus responde em Gálatas 1,14. O que Deus queria? Revelar em mim, disse Paulo, a glória do seu Filho. E eu prontamente atendi, e não consultei nem a carne, e não consultei nem o sangue. Irmãos, Jesus não precisou fazer uma semana de oração para Paulo tomar a decisão para poder aceitar a mensagem que ele deveria aceitar. As palavras de Jesus foram simples: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa para ti, Atos 9,5, é recalcitrar contra os aguilhões. O que eu quero de você, Paulo, é que você revele a glória do meu Filho através do seu corpo, através da sua vida. É isso que quero. E eu prontamente aceitei, e não consultei nem a carne, e nem consultei o sangue. A vida de Paulo pode ser, assim, percebida de maneira tão clara e tão maravilhosa, que é o resultado na vida de todos aqueles que aceitam o convite do Senhor para o serviço. Vejam, não agrada o coração do nosso Pai nós ficarmos rejeitando os diversos convites que Ele nos faz de uma entrega completa. Eu não estou falando aqui que uma pessoa precisa ter a mesma experiência que Paulo teve, mas aqueles que seguem os caminhos que Jesus nos indicou seguir, naturalmente vamos passar por essa experiência. Paulo era um homem preparado, ele era um homem capaz para a obra que os discípulos poderiam realizar. Jesus chamou os simples discípulos para realizarem. Entretanto, uma obra que exigia um intelecto um pouco mais desenvolvido, resistência, ou como poderia dizer na linguagem do século 21, alguém com couro grosso, ele chamou Paulo. E nós conseguimos perceber de maneira muito clara o que foi Paulo depois que ele tomou a sua decisão de seguir a Jesus.
O livro O Maior Discurso de Cristo, na página 38, diz: o amor de Cristo introduzido na alma pode mudar os nossos traços de caráter. O amor de Cristo introduzido na alma pode mudar os nossos traços de caráter. Muitas vezes nós não nos lançamos mais profundamente e com mais audácia em fazer o trabalho do Senhor, é porque nós não cremos de fato naquilo que muitas vezes nós falamos ou que nós ensinamos. Eu estava lendo ontem à noite sobre a irmã White, a primeira visão que ela teve. E Deus falou: olha, agora você vai e fala para aquele grupo de pessoas na casa dos Nichols. E ela falou assim: eu não vou fazer isso não, eles não vão acreditar. Aquela visão longa que ela teve ali, a primeira visão, de mais de 3 horas. E Deus falou: olha, eu vou ser contigo. E aquela menina jovem de 17 anos foi com essa mensagem poderosa falar para um grupo de crentes. E o Senhor tem nos dado uma mensagem poderosa. Ele deu uma mensagem poderosa para Paulo. Jesus disse para Ananias: eu mostrarei para ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. E quando nós vamos para Atos 14, nós vamos começar a ver uma tremenda transformação na vida de uma pessoa que decidiu entregar-se completamente a Jesus. Porque ali em Atos 14, Paulo foi apedrejado. E ao invés de ele sair e falar: bom, quase me mataram, eu vou embora, porque até acharam que ele estava morto, apedrejaram ele, arrastaram ele, jogaram fora da cidade. E diz o texto que ele saltou de pé, glorificando a Deus, e voltou correndo para dentro da cidade novamente, para continuar o trabalho. Paulo esqueceu-se completamente de si, pois o maior discurso de Cristo, na página 30, diz: o amor de Cristo torna doces todos os nossos sofrimentos. A cada pedra que Paulo sentiu atingir o seu corpo, tinha um sabor adocicado. E às vezes, quando eu fico observando este prodígio que foi Paulo, eu me ponho a pensar: como que um ser humano conseguiu atingir a profundidade que Paulo conseguiu atingir em conhecer e revelar o amor de Deus? Por exemplo, Atos 16, Deus pediu para Paulo pregar o evangelho em Filipos, e ele foi pregar o evangelho em Filipos, pregar o evangelho em prisões. Ele foi chicoteado terrivelmente. A irmã White fala que aqui nas suas costas a carne foi dilacerada até em alguns lugares ver o osso. E na página 213 do Atos dos Apóstolos, o último parágrafo, a irmã White diz ali que eles foram colocados em uma posição que causou tremenda dor. E na página 215 diz que todo o céu parou para contemplar e ver qual seria a atitude daqueles 2 homens. Todo o céu parou para contemplar e ficou olhando. O que eles vão fazer? Qual vai ser a atitude deles diante dessa situação em que eles se encontram? E lindo é na página 214, quando a irmã White fala que ele se lembra ali nos seus atordoantes sofrimentos por causa da posição que foi colocado. Ela diz que ele se lembra, ou se lembrou, do quanto ele fazia sofrer os seus prisioneiros. E ela diz que o seu coração se encheu de gozo por ter a oportunidade de experimentar aquilo que aquelas pessoas experimentaram. E ele mesmo achou que ali fosse ser o seu fim. E ela diz que ele alçou com voz ainda mais forte os louvores, agradecido a Deus pela experiência que ele estava passando. E eu me pergunto: quando somos ofendidos, nós nos irritamos. Se a esposa pega o sapato e deixa fora do lugar, já nos irritamos.
E uma vez eu vi um casal brigando porque a esposa tirou a caneta do rapaz do lugar e colocou em outro lugar, e ele ficou chateado e discutiram, bateram boca, e eu tive que apaziguar a briga por causa da caneta. Vocês entendem o que o amor de Deus, introduzido no coração, pode fazer por uma alma? Aquele que indiscriminadamente matava, destruía, assolava, perseguia até emocionalmente, agora não se importa com o que fazem com ele. E na página 216, primeiro parágrafo diz: o coração de Paulo e de Silas estava cheio do amor de Deus, e não tinha espaço nele para ódio ou rancor, nem mesmo contra o seu pior inimigo. Irmãos, quando a palavra diz que nós devemos nos esvaziar do nosso eu para que o Espírito Santo possa nos preencher, é isso que está falando a palavra, é isso. Deus quer revelar a sua essência em nós, a mesma qualidade de amor que Ele revelou na cruz, Ele quer que revelemos, não somente ao autor da vida, mas a todos os nossos irmãos. Romanos 5:8 diz que Jesus morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores, e o verso 10 diz que nós éramos inimigos de Deus. Ou seja, Jesus morreu por seus inimigos. E me encanta, nós não vamos ler, mas o capítulo 12 de 1 Coríntios, onde Paulo fala, eu acho que quase toda pregação que eu faço, eu cito esse texto, onde ali se expressa a ideia no texto, de que à medida que uma pessoa odiava Paulo, era a proporção do seu amor por esse indivíduo. Mais ódio, mais amor, mais ódio, mais amor, mais ódio, mais amor. E quando nós nos deparamos com essa realidade, e talvez alguém pode pensar, é impossível ter o caráter de Jesus. E eu penso, para mim está quase sendo impossível ter o de Paulo. Porque ele mesmo disse que, sede meus imitadores, porque se imita a mim, ou imita Jesus, é a mesma coisa. Mas uma realidade eu sei, amados, que enquanto o amor de Jesus não superabundar em nosso coração, a nossa misericórdia pelo nosso próximo também não vai superabundar. Na verdade, não vai nem existir. Jesus, desejado, 835 diz: Pai, o amor venceu. E o testemunho 3 diz: o amor tem um irmão gêmeo, e este é o cumprimento do dever. Assim como Paulo e assim como Jesus, eles uniram essas duas coisas, o amor ao dever. E é o que nós precisamos fazer também. Se nós um dia quisermos falar as palavras do apóstolo Paulo: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E quem sabe, ousadamente, quem foi este homem que ousadamente afirmou ter ido ao segundo céu, que alegou ter sido instruído pelo próprio Cristo, e ainda afirmou ter sido aprovado no tribunal divino? Palavras cheias de poder, mas não cheias de presunção. Então, que o nosso Salvador Jesus, meus queridos, possa achar morada em nosso coração. Nós estamos caminhando para os últimos momentos da história desse mundo. E quem sabe, um dia também falaremos a mesma coisa que Jesus falou: Pai, o amor venceu. Por mais que Paulo muitas vezes seja visto como aquele homem forte, austero, ele escreveu um dos mais belos poemas sobre o amor
1 Coríntios 13. E inclusive nos é orientado pelo Espírito de Profecia que deveríamos ler todos os dias o capítulo 13 de 1 Coríntios. E que o amor de Jesus possa também ser revelado na nossa vida e no nosso coração. Amém? Vamos, aqueles que puderem, nos ajoelhar. Bondoso Deus, amado Pai, que habita nos altos céus, queremos neste momento agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu de ler vários textos das Escrituras. E se tão somente tivéssemos lido sem nenhum comentário, já teria valido a pena, porque a Sua palavra é a palavra da vida. Abençoe a cada pessoa aqui presente, querido Pai, que estas valiosas almas que recorreram a este lugar não venham a sair daqui sem estarem preenchidas e cheias do Seu Espírito Santo. Por favor, querido Pai, continue a falar conosco através do pastor Manuel Ospino, através do pastor Diego, do pastor Benjamin, do Kleber, que vão estar aqui participando, e que o Seu nome possa ser grandemente exaltado, não somente nas nossas palavras, mas mais importante que tudo, na nossa vida. Amém. Sê conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.